Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 7 de dezembro. Continuando então nossa jornada bíblica, percorrendo as belas páginas dos Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo 24. Nele, Paulo é julgado e faz então uma apaixonada defesa do caminho. Defendendo o cristianismo, aponta para todos o caminho da salvação. Vamos então nos preparar para ouvir esta palavra rezando. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que realizamos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 24, versículos 1 a 27. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo, e se apresentaram ao governo como acusadores de Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Graças ao Senhor alcançamos grande paz e graças à sua providência reformas foram feitas em favor desta nação. Sempre e em toda parte, tudo isso reconhecemos, excelentíssimo Félix, com toda gratidão. Mas, para não incomodá-lo muito tempo, peço que com sua generosidade nos escute por um instante. Verificamos de fato que esse homem é uma peste. Promove discórdias entre todos os judeus do mundo inteiro e é um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou inclusive profanar o templo, e por isso o prendemos. O Senhor mesmo, ao interrogá-lo, poderá comprovar todas as coisas de que nós estamos acusando. Os judeus também o apoiavam, dizendo que as coisas eram assim mesmo. Então o governador fez sinal para que Paulo falasse. E este falou: Eu sei que há muitos anos Vossa Excelência é juiz desta nação, e por isso me sinto à vontade para defender minha causa. Como Vossa Excelência mesmo pode comprovar, não se passaram mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém em peregrinação, e nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, ninguém me viu discutindo com outra pessoa ou provocando tumulto entre a multidão. Eles não lhe podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-lhe o seguinte: é segundo o caminho que eles chamam de seita que eu sirvo ao Deus de meus pais. Acredito em tudo o que está de acordo com a lei e que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a esperança que eles também têm, de que acontecerá a ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. E também me esforço igualmente para conservar em tudo a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para meu povo e também apresentar oferendas. Foi quando eles me encontraram no templo já purificado, sem multidão nenhuma e sem nenhum tumulto. Mas alguns judeus da Ásia, eles é que deveriam apresentar-se a Vossa Excelência e acusar-me, se tivessem algo contra mim. Ou então que estes mesmos que estão aqui digam se encontraram em mim algum crime, quando compareci diante do Sinédrio. A não ser que se trate desta única frase que eu disse em voz alta quando estava em pé diante deles. É por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou o processo dizendo: Quando o tribuno Lísias descer, eu decidirei o caso de vocês. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo detido, mas que lhe desse bom tratamento e não impedisse nenhum dos seus de lhe prestar assistência.
Passados alguns dias, chegou Félix com a esposa Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo para ouvi-lo falar sobre a fé no Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o autocontrole e o julgamento futuro, Félix ficou amedrontado e disse: Pode retirar-se por ora. Assim que tiver ocasião, o chamarei. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro e por isso mandava chamá-lo com frequência para conversar com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. Entretanto, querendo agradar aos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os judeus levam Paulo a sério. Sentem nele uma ameaça. 5 dias depois, estão em Cesareia para o julgamento diante do governador Félix. Os acusadores são o sumo sacerdote Ananias e alguns judeus. O advogado é Tertulo, certamente um judeu com cidadania romana. São apresentadas 3 acusações. Paulo, ou o cristianismo, está perturbando a ordem em todo o mundo romano. A mesma acusação dirigida contra Jesus. Segundo, Paulo é um dos cabeças do partido dos nazireus. Jesus era considerado um nazireu, radical subversivo. Logo, todos os seguidores de Jesus também eram subversivos, perigosos para o sistema vigente. Terceiro, Paulo profanou o templo de Jerusalém, introduzindo pagãos no recinto sagrado. O que se encontra em jogo é mais do que o destino de uma pessoa. Para Lucas, representa a possibilidade de sobrevivência do cristianismo encarado como novo caminho para a humanidade toda. A sorte de Paulo é a sorte do cristianismo. Paulo começa a responder. Contra a primeira acusação, diz que passou poucos dias em Jerusalém. Como poderia provocar tanta agitação em apenas 7 dias? Notemos que o mundo foi aqui reduzido à cidade de Jerusalém. E ninguém pode provar que Paulo sequer discutiu com alguém. Quanto à segunda acusação, a de Paulo pertencer ao partido dos nazireus, ele não podia negar. De fato, como seguidor de Jesus, ele pertencia ao grupo mais radical do judaísmo, aquele que tinha aderido ao radicalismo de Jesus. Nesse momento, Paulo rejeita que o cristianismo seja apenas uma seita do judaísmo. Ele prefere o termo caminho. Por quê? Simplesmente porque o cristianismo era a radicalização das esperanças do judaísmo autêntico. Em Jesus e na ressurreição estava a esperança do povo judeu. Como os cristãos são os verdadeiros seguidores de Jesus, nos cristãos continua o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro farisaísmo. E o problema é sério. Se existe a ressurreição, todos os atos humanos ficam densos, carregados de responsabilidade, pois se não há justiça neste mundo, no outro haverá e severa. Quanto à terceira acusação, Paulo deixa bem claro o que fora fazer no templo, simplesmente oferecer esmolas e ofertas e passar pelo rito de purificação. Tratava-se da coleta? Certamente. A coleta para a comunidade pobre de Jerusalém fora utilizada para pagar pelo voto de nazireato de 4 judeus pobres. E Paulo retoma a acusação feita no capítulo 21, versículo 28. A acusação dos judeus da Ásia era sem fundamento. Foram eles que provocaram a perturbação no templo. Por que não se apresentam agora? Paulo se defende, mas também ataca, e ataca diretamente o judaísmo representado pelo Sinédrio, e principalmente o sumo sacerdote. Mostra que o julgamento em Jerusalém não tinha conseguido levantar nenhuma questão que os desabonasse. Relembrando a questão da ressurreição, Paulo faz a maior acusação. O judaísmo, representado pelo Sinédrio, renega a grande esperança do povo judeu, a ressurreição. Trata-se para Lucas de uma questão fundamental. O verdadeiro judaísmo continua no cristianismo. Os cristãos são agora o verdadeiro povo de Deus. Os judeus ficaram calados.
Félix, o governador romano, entendeu bem que Paulo e o cristianismo eram inocentes de todas as acusações. Não representavam um perigo para o Império Romano. Resultado: adiamento de causa. E aqui entram questões pessoais. Félix estava amaziado com Drusila, uma judia que se divorciara para ficar amigada com Félix, o que lhe facilitava o trato com os judeus. Félix se interessava pelo cristianismo, mas era bastante venal. Queria que Paulo lhe desse dinheiro em troca de liberdade. Paulo tinha dinheiro? O fato é que Félix se interessava pela fé cristã, mas ao saber que essa exigia dos governantes a justiça, o autocontrole e o julgamento futuro, ficou com medo e manteve Paulo na prisão. 2 anos depois, Félix é substituído por Pórcio Festo. Paulo passa para novas mãos. Como ficará o seu caso, o caso do cristianismo? Lucas parece confiar muito no Império Romano, a seu ver capaz de mais objetividade e justiça. Então, para a nossa reflexão desta segunda-feira, quero convidá-los a pensar nesse cristianismo que ameaça a ordem estabelecida. Um cristianismo subversivo? A igreja que você participa, sua comunidade, ela incomoda o poder estabelecido? Será que nós cristãos estamos de fato incomodando? Jesus incomodou, Paulo incomodou. Nós incomodamos? Que o Deus de amor e de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.